Bem-vindo ao meu canal, eu sou Marlon Moreira e no vídeo de hoje vamos aprender o que é conjuntos numéricos. Bom, denomina-se conjuntos numéricos todos os conjuntos cujos elementos são números. E na aula de hoje vamos aprender o que são conjuntos dos números naturais, dos números inteiros, dos racionais, dos irracionais e por último dos reais. Então venha comigo nessa aula. O conjunto dos números naturais é representado por essa letra N. Veja que é uma letra diferenciada, né? Ela tem dois tracinhos aqui no meio. Bom, o conjunto dos números naturais, N, onde N representa o elemento genérico do conjunto, o conjunto N possui infinitos elementos e pode ser representado na reta numérica. Então, para a gente poder entender melhor o que é o conjunto dos números naturais. O conjunto dos números naturais são esses números que a gente está acostumado a contar. São números inteiros. Ah, mas o que é inteiro, professor? É isso mesmo que você pensou aí. Uma coisa inteira é uma coisa que não falta uma parte, que não falta um pedaço. Então, ou seja, números inteiros é usado para a gente contar coisas inteiras. Por exemplo, pessoas. Uma pessoa, duas pessoas. A gente não vai contar duas pessoas e meia, né? Não vamos fazer isso. Então, ou seja, são esses números que a gente está acostumado a fazer contagem. Então, começa pelo zero, o 1, o 2, o 3 e o 4 e vai até o infinito. Então, ou seja, esse n aqui, ele representa qualquer número do nosso conjunto. Aqui ele vai tender ao mais infinito. Então, aqui outra forma de a gente estar podendo representar o conjunto dos números naturais. Temos aqui a representação gráfica desse conjunto. Está aqui o conjunto. E aqui está a representação gráfica, que a gente pode analisar aqui. Aqui é uma reta. E essa reta aqui, pessoal, ela tende ao mais infinito. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que aqui os números vão aumentar no sentido crescente. Por exemplo, o 5, o 6, o 7. A gente vai ver mais exemplos na frente, que essa reta ela pode, à esquerda aqui, tender ao menos infinito. Outra coisa muito importante aqui, turma, é que o conjunto dos números naturais possui alguns subconjuntos. Quem são esses subconjuntos, né? Por exemplo, quando eu pego o meu conjunto representado pela letra N e ele tem um asterístico aqui, ó, como vocês podem observar, esse asterístico significa que eu tirei o zero do conjunto. Olha só, não tem mais o zero. Começa pelo 1, pelo 2, pelo 3, pelo 4 e vai ao mais infinito. Ou seja, então quando vocês observarem em alguma questão que tem um n com um asterístico, o que significa? Estou tirando o zero do conjunto. Agora vamos para o conjunto dos números inteiros. O conjunto dos números inteiros, como vocês podem observar, é representado pela letra Z, certo? Também um pouquinho diferente. Está vendo que tem um tracinho aqui? Para a gente não confundir com outros conjuntos. Bom, nesse conjunto dos números inteiros, vai entrar tanto os naturais, que a gente pode observar aqui, ó, os naturais, e vai entrar os negativos. Então, ou seja, o conjunto dos números inteiros são tanto os inteiros positivos, mais os inteiros negativos. A gente pode observar esse diagrama aqui, ó. O conjunto dos números naturais, ele está dentro do conjunto dos números inteiros. É a mesma coisa de eu chegar e falar que o conjunto natural ele está contido em Z, ou seja, ele está dentro de Z. Ou simplesmente dizer que o conjunto dos números inteiros ele contém o conjunto dos números naturais. Então, como vocês podem observar aqui no diagrama, o conjunto dos números naturais está dentro dos inteiros. Então, como é que fica agora a representação geométrica dos conjuntos dos números inteiros? Ou seja, ela é feita a partir da representação dos números naturais na reta numerada. Basta acrescentar os pontos correspondentes aos números negativos. Então, veja que aqui agora na reta dos números inteiros vai aparecer tanto os positivos, podemos observar aqui o 1, o 2, o 3, como também vai aparecer os negativos, menos 1, menos 2, menos 3. E como eu falei para você, para cá a gente tende ao mais infinito, né? E para cá, para o lado esquerdo, tendemos ao menos infinito. Então, a tendência aqui é só diminuir. Menos 5, menos 6, menos 7. Para cá é só aumentar. 5, 6, 7.
Então, o conjunto dos números inteiros também possui alguns subconjuntos notáveis, como assim, como a gente viu no conjunto dos números naturais. O conjunto dos números inteiros não nulo. Então, quando tem um asterístico, o que a gente faz? A gente tira o zero. Então, podemos observar aqui, ó, que temos o conjunto e o zero, no caso, entraria aqui, né? A gente está tirando esse zero daqui. Beleza? Então, ou seja, quando tiver um asterístico, a gente está retirando o zero do conjunto. Quando temos agora o z com mais, como vocês podem observar aqui, a gente está levando em consideração só os inteiros positivos. E se vocês observar, os inteiros positivos é igual o conjunto dos números naturais. Aí vem o 0, vem o 1, vem o 2, vem o 3 e aqui sucessivamente vai aumentar. O conjunto dos números inteiros, quando tem o sinalzinho do mais e o asterístico a gente tira o zero. O mais a gente só está levando em consideração os números positivos, ok? O conjunto dos números inteiros não positivos. Não positivos ou negativos, né? Podemos dizer assim, é o z com sinalzinho de menos. Então, agora a gente está levando em consideração só os negativos, tá vendo? Ó? Menos 5, menos 4, menos 3, menos 1, menos 1. E olha que interessante, o zero também aparece. Por que o zero aparece aqui, professor? O zero, pessoal, não tem sinal. Então, por isso ele vai aparecer tanto nos positivos, como a gente viu aqui, ó, como vai aparecer também nos negativos, ok? O conjunto dos números inteiros negativos, ó, tá aqui os inteiros negativos, e o asterístico. Agora sim a gente está tirando o zero. Agora o zero já não aparece mais, tá vendo? Ó, o zero não aparece. Agora veja, pessoal, vamos levar em consideração os múltiplos, os números inteiros múltiplos de 4. Olha, então a gente vai pegar tanto os negativos, os múltiplos de 4 negativo, como os múltiplos de 4 positivo. Então, por exemplo, a gente vai multiplicar 4 vezes 0 é 0. Olha, o 0 aparece aqui. 4 vezes 1, 4. Agora a gente vai somando, ó, de 4 em 4. 4 mais 4, 8. 8 mais 4, 12. No caso aqui, quem seria o próximo? 12 mais 4, 16. E assim sucessivamente. Mas também a gente tem que ver a parte negativa. Por exemplo, quanto é 4 vezes menos 1? Dá menos 4. Está aqui, ó, menos 4. Quanto é 4 vezes menos 2? Tá, ó, menos 8. E assim vai, menos 12, menos 16, e assim sucessivamente. Beleza? Bom, agora vamos ver aqui o conjunto dos números racionais. E aí, professor, quem vai ser agora? A gente já viu o conjunto dos números naturais, já viu os inteiros. Agora vem os racionais. Os racionais, pessoal, vai entrar tanto os inteiros como os naturais. Vão entrar esses dois conjuntos. Só que agora a gente vai acrescentar outros números para esse conjunto. A gente viu que os naturais são os positivos, inteiros positivos. Os inteiros já são tanto os inteiros negativos como os inteiros positivos. E os números racionais? Então, agora vai entrar também as frações, beleza? Vai entrar as frações, vai entrar os números decimais e as dízimas periódicas. Então, um modo que a gente pode estar escrevendo isso aqui, ó. O conjunto Q, onde P dividido por Q, onde P pertence aos inteiros, e Q pertence aos inteiros não nulos, ou seja, esse Q aqui ele nunca vai ser zero, mas o P ali em cima pode ser qualquer outro número inteiro. Aí a gente lembra dos números negativos e dos números positivos. Então, ou seja, de maneira simples, é um número fracionário. É uma divisão de dois números inteiros. Como assim, professor? Por exemplo, o 1 sobre 2. 1 sobre 2 é meio, não é isso? Se a gente pegar o 1 e dividir por 2, a gente encontra quem? A gente vai encontrar aqui o 0,5. O 0,5 é um número decimal. Agora vamos dar outro exemplo aqui. 1 sobre 3. 1 sobre 3 também é um número fracionário. Exato, é um número fracionário. Mas se a gente pegar o 1 e dividir por 3, isso aqui vai dar quanto? Vai dar 0,333.
3, 3. Esse 3 vai aparecer aqui, ó, infinitamente, né? A gente chama isso aqui de dízima periódica. Ou pode ser apresentado assim, ó, 0,3 e um tracinho em cima. O que significa esse tracinho aqui? Esse tracinho significa dizer que esse 3 ele vai repetir infinitamente. Ok? Então, quem são os conjuntos dos números racionais? São tanto os naturais como os inteiros e, agora acrescenta quem? As frações, os números decimais e as dízimas periódicas, tá bom? Ok. Então, vamos ver mais uns exemplos aqui. Vocês podem observar o diagrama. Aqui vocês encontram o conjunto dos números naturais. Logo depois vem os inteiros, né? Aqui é os positivos, aqui é os negativos e positivos juntos. E agora vem o conjunto dos números racionais, que entra as frações, as dízimas periódicas e os números decimais. Como a gente viu, se aparece o asterístico, a gente tem que fazer o quê? Tirar o zero, professor. São os racionais não nulos, então a gente tira o zero. Se vir com mais, a gente só está considerando a parte positiva. Se vir com o asterístico e o maisinho, a gente está tirando o zero e considerando a parte positiva. Se vem só com um tracinho aqui, com um sinalzinho de menos, a gente está considerando só a parte negativa. E se vem com asterístico e com sinal de menos, a gente está tirando o zero e considerando a parte negativa. Ok? Esse diagrama significa dizer que N está dentro de Z e Z está dentro de Q. Ou seja, os naturais estão dentro dos números inteiros e os números inteiros estão dentro dos números racionais. Beleza? Então, vamos testar um pouquinho aqui dos nossos conhecimentos, né? A gente estudou 3 conjuntos. Então, agora, classifique em verdadeiro ou falso. Então, vamos lá. Vamos corrigir isso aqui. Letra A fala o seguinte, que 10 ele pertence ao conjunto dos números racionais. Isso é verdadeiro ou é falso? Isso é verdadeiro, professor. Por que é verdadeiro, né? Porque 10 é um número natural e é um número inteiro. Consequentemente, se é natural, se é inteiro, ele também vai pertencer aos números racionais. Beleza. 1 sobre 3, 1/3, pertence aos números racionais? Sim, pertence com certeza. E 3 pertence aos números racionais? Também, porque é um número natural e é um número inteiro. Então, isso aqui também é o quê? Verdadeiro. E agora, x pertence aos números racionais, x ele pertence aos números inteiros, ou x ele pertence aos números naturais. Então, vamos dar um exemplo. Este x aqui ele pode ser qualquer número. Vamos imaginar que ele é um número fracionário. Se ele for um número fracionário, por exemplo, 1 sobre 2. 1 sobre 2, isso aqui vai ser verdadeiro. Não vai? Concorda comigo? Ele vai pertencer aos números racionais. Só que se ele for 1 sobre 2, ou seja, meio, ele não vai pertencer aos inteiros. E também, consequentemente, ele não vai pertencer aos naturais. Então, isso aqui é falso, professor. Isso é falso. Beleza? 0,851 pertence aos números racionais? Pertence. Isso é verdadeiro. Por quê? É um número decimal, tá vendo? É um número decimal, então ele pertence. Menos 2,333. Lembrando que esse tracinho significa que esse 3 aqui, ele repete infinitamente. Então, isso aqui é uma dízima periódica. Como a gente aprendeu, dízima periódica, ela pertence ao conjunto dos números racionais. E aqui está falando que não pertence. Mas a gente viu que pertence. Então, isso aqui é falso. Menos 2. Ele pertence ao conjunto dos números racionais diferente dos naturais? Então, lembrando aqui, né, que quando a gente tira a diferença dos números racionais para os números naturais, a gente está tirando só os inteiros positivos, mas aqui ainda fica as frações, fica os números decimais, fica as dízimas periódicas positivas, certo? Beleza.
Letra G. Menos 17 sobre 9. Ele não pertence ao conjunto dos números racionais. E aí, pertence ou não pertence? Está falando que não pertence. Então é falso. Por que é falso? Porque a gente sabe que pertence, né? É um número fracionário, negativo. Então pertence. Então, como aqui está falando que não, isso é falso. Beleza? Beleza, bora para o próximo. Olha só, observa isso. Menos 5,16666. Isso aqui está repetindo infinitamente, certo? Isso aqui é uma dízima periódica. Ela pertence ao conjunto dos números racionais. Aqui está perguntando se que não pertence aos inteiros. Então, beleza, isso aqui está correto. Não pertence aos inteiros. Vai pertencer a quê? Não a z. Então, é verdadeiro. Ok? Veja agora que a gente tem aqui uma operação. Temos aqui o conjunto dos números racionais positivos, interseção com o conjunto dos números racionais negativos. A gente está pegando os positivos, os racionais positivos, e a gente está comparando com os racionais negativos. E esse símbolo aqui a gente lembra que é interseção. O que é interseção de conjuntos? É ver os elementos que repetem em um e que repetem no outro. Se eu só estou pegando o positivo aqui e só estou pegando os negativos aqui, qual é o número que vai repetir? Apenas o zero. Mas aqui está falando o quê? Que é conjunto vazio. Então isso aqui é falso, porque não é conjunto vazio. A gente viu que o zero está presente tanto nos positivos como nos negativos, porque o zero não tem sinal. Beleza? Então isso aqui é falso. Porque está falando que isso aqui é igual ao conjunto vazio. E a gente viu que não é igual ao conjunto vazio. Aqui temos o zero, né? Isso aqui seria ó, igual a zero. Certo? Ou seja, isso aqui é diferente disso aqui. E agora, pessoal, todo número racional é inteiro. É verdade ou é falso? Obviamente que é falso, né? Que a gente viu que temos as frações aqui. Então, isso aqui é falso. Certo? Bom, vamos ver agora aqui conjunto dos números irracionais. O próprio nome já diz, né? Números irracionais. O que é um número irracional? É o número que não é racional. Isso aqui, esse i aqui, a gente já sabe que já é uma negação. Então, o que vai entrar nesse conjunto? Então, nesse conjunto, pessoal, vai entrar os números decimais, infinito, porém não periódico. Então, ou seja, todo número que a gente não conseguir representar em forma de fração, ele vai ser um número irracional. Então, ou seja, no conjunto dos números irracionais, representado pela letra I, são todos os números decimais que não se repetem, né? Ou seja, não periódico, que não é uma dízima periódica, e aquelas raízes que a gente não sabe calcular. Por exemplo, a raiz quadrada de 2. Aí eu vou citar aqui o exemplo. Temos aqui ó, o conjunto irracional. Por exemplo, a raiz quadrada de 2. Aí entra aqui também ó, a raiz quadrada de 3. Né? A raiz quadrada de 4 a gente sabe que é 2. Então, vem aqui a raiz quadrada de 5. Então, são essas raízes não exatas, né? Então, esses são os nossos números irracionais. Para finalizar, turminha, temos agora aqui o conjunto dos números reais. Esse conjunto é representado pela letra R. Então, vai ser a união ou reunião dos conjuntos dos números racionais com o conjunto dos números irracionais. Então, quando a gente une esses dois conjuntos, os elementos desse conjunto, a gente tem o conjunto dos números reais. Aqui citou algum exemplo, né, dos números racionais. Por exemplo, dos números naturais, né, o 1, os números inteiros. Apresentou aqui também as frações negativas, as frações positivas, os números decimais positivos, os números decimais negativos, ok? Já nos números irracionais, temos aqui, ó, o π aparece aqui, né, pessoal?
Lembrando que o π, por mais que muitos falam que o π ele não é irracional, a gente vai colocar um exemplo aqui. Se a gente for analisar, o π a gente considera ele aproximadamente 3,14, né? Mas existe aqui, ó, infinitos números depois desse 3,14. Depois desse 14 aqui aparecem diversos outros números. Muitos dizem que o π ele não é irracional, beleza? Pois chega num certo limite, aí ele começa a repetir tudo de novo. Mas até que nos prove o contrário, né? Ele vai ficar aqui no grupo dos irracionais, tá bom? A gente vai considerar ele como irracional. Aparece aqui também, ó, as raízes, né, não exatas, por exemplo, a raiz de 2. As raízes negativas aqui, ó, também aparece, ok? No conjunto dos números irracionais. Beleza. Bom, temos aqui agora o conjunto dos números reais, não nulo, representado pelo R o asterístico, a gente tira o zero também. Aqui os reais positivos, aqui os reais positivos, sem o zero. Aqui os reais negativos e aqui os reais negativo sem o zero, ok? Então, turma, a aula de hoje foi essa. A gente pôde analisar aí as características, né, dos 5 conjuntos, os conjuntos dos números naturais, dos inteiros, dos racionais, dos irracionais e juntamos tudo, encontramos o conjunto dos números reais. Espero que tenha gostado. Essa foi a aula de hoje e até a próxima.